Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Alexandre e hoje a gente vai resolver questões de informática voltadas aí para o concurso público de Macaíba, né? Guarda Municipal, que já está com o edital em praça, né? Então a gente tem que se preparar bastante aí, reforçar nas resoluções de questões para chegar pronto aí, né? Que muita gente aí pensa que é só teoria, mas a gente vai se deparar com questões na prova, né? E qual é a melhor forma da gente poder aplicar isso? É justamente resolvendo questões, né, meu irmão? Não tem outra função, não tem outro jeito, não. Então, trouxe aí 10 questõezinhas aí pra gente resolver hoje, certo? Trouxe aí questões da Guarda de Goianinha, que aconteceu recente agora, né? Também trouxe questões da Guarda Municipal de Fortaleza 2023, também bem recente. E recente também questões da Guarda de João Pessoa, que ocorreu agora também. Se não me falha a memória, mês passado. Algo em torno disso, e me desculpe se eu errar, porque realmente eu não lembro, mas deve ser por volta disso, certo? Então a gente vai começar aí resolvendo as questõezinhas da Guarda de Goianinha e botei em média aí 3 questões para cada, mais ou menos, sendo 2 de Fortaleza para fechar as 10 aí, certo? Então vamos lá. É, Vou estar apresentando aqui a vocês a primeira questãozinha. Já dá para notar que ela fala um pouco de Excel, certo? E GM Goianinha com PEV, beleza, vamos começar aí. Bernardo, que trabalha em um laboratório de informática, enquanto usava seu computador, recebeu por e-mail o arquivo relatório XLSX. Beleza. Considerando que a extensão de um arquivo identifica sua natureza, ele recebeu. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver aqui. O que eu posso adiantar aqui para vocês, né, para poder resolver isso aí? Bem, a gente tem que entender que quando ele fala de extensão, ele está falando dessa parte aqui do texto, certo? Então, todo arquivo que faz parte de um computador, ele tem uma extensão, certo? Isso vai variar de acordo justamente com a natureza dele. Ah, Alexandre, o que é que você quer me dizer com isso? Bem, vamos imaginar que você gosta de assistir filmes no seu computador, certo? Então imagine aí, sei lá, vamos buscar aí um filme de comédia, Superbad. Beleza, Superbad. Bem, como seria a extensão de um filme, desse filme chamado Superbad? A gente sabe que, de acordo com a sua natureza, a gente pode identificar se ele é um arquivo de vídeo, um arquivo de imagem, um, um arquivo de execução, né? Aqueles arquivos que executam sozinho quando você clica, né? E o que a gente pode tirar disso daí? Bem, o Superbad ele seria, por exemplo, né, um arquivo MP4, certo? E por que eu digo por exemplo? Porque isso vai variar de acordo com a resolução dele. Isso aqui ele pode variar e ser também um arquivo chamado MKV, certo? Esse MKV aqui não é nada mais nada menos que um arquivo de vídeo em alta definição, né? Quem gosta aí daqueles vídeos aí que é em alta definição, aqueles vídeos, filmes, né, em 4K, né? A galera gosta aí. MP4 ele tem uma resolução média ali, chegando a 1080p, né? Coisas assim, beleza? Então vamos lá. Partindo desse pressuposto, né? A gente vai pegar aqui o arquivo que tem o nome relatório e a sua fonte, né? A sua extensão é chamada de XLSX. Beleza. O que a gente pode tirar disso? Primeiro a gente tem que saber que, se não me falha a memória, até 2010 o Excel ele usava uma extensão chamada de XLS, certo? Só que a partir disso, a partir dessa última extensão usada por eles evoluíram, certo? Salvo engano, foi a partir do Excel 2012, eu acho, 2015, não lembro agora direito, perdão, mas todas as extensões do pacote Office passaram a ter agora esse X, certo? No final da extensão. Bem, como é que eu poderia citar outro exemplo disso? Seria o exemplo de um documento.
um documento Word, certo? Então vamos supor que você tem um documento Word aí chamado de, sei lá, tempo, beleza? Aí tempo.doc. Então a gente sabe que tempo é um documento, certo? Essa palavra tempo aqui, perdoe aqui, é porque é muito ruim de escrever, mas beleza? Tudo bem. Então a gente tem um arquivo tempo que tem uma extensão chamada doc. Só que esse doc aqui, ele era até a versão antiga do Word. E na versão mais recente, ele adicionou e passou a ser chamado de docx. Ele adicionou o X e passou a ser chamado de docx. Da mesma forma, o Excel ele passou a ser chamado de XLSX. E o que a gente pode tirar disso, né, para responder a questão? Como eu já te passei o que significa mais ou menos a questão de uma extensão de um arquivo, certo? Isso aqui, você já tem ideia mais ou menos de qual alternativa seria, visto que diante da extensão dele e do que foi citado como outros exemplos, que seria o caso do MKV e MP4, a gente sabe que um arquivo de imagem ele pode ter como exemplo aí uma extensão de PNG ou também JPEG, né? E outras extensões. Pode ter também aí. Não tá me vindo na cabeça agora, então vou deixar esses dois, beleza? Mas o vídeo eu já citei aqui, né? Quais seriam as extensões de vídeo. Um documento de texto também já foi citado aqui, né? O docx. Então a gente sabe que aqui seria docx. E uma planilha eletrônica seria referente ao XLS, no caso a versão antiga, passando a ser chamado de XLSX, beleza? Bem, você pode até se questionar e não saber ao certo de qual você chutaria primeiro, tudo bem? Ah, mas eu não sabia o que seria esse XLSX. Tudo bem, sem problemas. Mas se você identificasse quais seriam as extensões das outras alternativas, isso te faria cortar as alternativas, certo? Quando você corta as alternativas, você chega a uma conclusão mais curta, né? Curta que eu quero dizer que quando você tira outras possibilidades, você está diminuindo ali a porcentagem das questões, né? Então, por exemplo, você tinha aqui 4 alternativas, agora você vai passar a ter uma, né? Mas eu não saberia dizer quais seriam todas as outras 3. Iria ainda assim diminuir a porcentagem, e mesmo que você não soubesse, você ficaria em dúvida talvez entre 2, né? Ou talvez entre 3, mas enfim. Isso aqui é um tópico muito importante, cobrado pela Compev, que também está presente no edital de Macaíba, dentro do tópico de sistemas operacionais Windows e Linux, certo? Beleza, a gente resolveu a primeira questãozinha aí. Vamos passar para a segunda questão. E a segunda questão começa assim. Ih, rapaz, espera aí. Segunda questão começa assim. Francisco, funcionário de uma instituição pública, está trabalhando numa planilha explicitada abaixo para aquisição de materiais de informática utilizando o Google Planilhas, beleza? Bem, a gente pode até entender que isso aqui seria Google Planilhas, tudo certo? Mas esse Google Planilhas ele tem uma base parecida com o do Excel. Quando eu digo isso, eu digo referente ao que está sendo cobrado no edital de Macaíba. Vai cair sim a respeito de Excel, certo? Editores de planilhas, está lá o tópico, certo? Então a gente vai ler aqui o restante. E ele diz assim, para adicionar na célula D6, vamos lá, vamos para a célula D6 aqui, o número total de itens a serem adquiridos, ele utilizou o comando. Vamos lá. A gente vai passar a entender mais ou menos como é que funcionam as fórmulas do Excel, que também são usadas aí no Google Planilha, né? O que a gente pode tirar disso?
Primeiro a gente vai ler o enunciado aqui, vai repetir e veja o que ele está pedindo especificamente. Para adicionar na célula D6 o número total de itens a serem adquiridos, ele utilizou o comando. E aí a questão me dá como alternativas. A fórmula contém número C2, C5, certo? 2 pontos C5. Contém número B2, 2 pontos B5. Soma B2, 2 pontos B5 e soma C2, 2 pontos C5, certo? Soma, ela tem duas possibilidades de ser usada, certo? Não só ela, como todas as outras fórmulas. A diferença vai ser isso aqui, ó. O famoso dois pontos ou ponto e vírgula, certo? Aí eu vou te passar o bisuzinho aqui do que significa cada um desses dois. Beleza? Vamos lá. Dois pontos significa... Você tem que escrever aí, certo? Você tem que anotar isso aqui, porque é muito importante. Para você diferenciar e não errar mais questões como essa. Dois pontos significa a palavra até. Beleza? E um ponto e uma vírgula significa como se ele estivesse dizendo e. Tudo bem? Vamos fazer assim então. Eu vou pegar números demonstrativos e vou usar aplicando cada um desses dois. Vamos supor que aqui ele tem dizendo soma B2, dois pontos, né? Vou usar primeiro os dois pontos, depois eu uso o ponto e vírgula. E B5. Vamos lá. Quando ele fala B2, dois pontos e B5, ele significa até. Então, o que ele está me informando aqui? Ele está me informando que eu vou achar B2, né? Que está aqui. 2 aqui. Começa aqui, então. B2 até B5. Então, se ele diz B2 até B5, significa que ele está me dizendo que é de B2, certo? Até B5. Até aqui, na célula 5. Certo? E aí, você vai somar todos esses números aqui, ó. Certo? Quando ele me fala dois pontos. E como seria usando os dois pontos? A gente vai imaginar que nesse mesmo caso aqui seria um ponto e vírgula. Como é que ficaria, Alexandre? Ficaria mais ou menos assim. B2 a B5 passaria a ser B2 e B5, certo? Então passaria a ser apenas o número 10 e o número 10 também. Veja como o resultado seria diferente. Por quê? Porque do B2 até o B5, ele acolhe aqui 4 números, né? Que dá aí o total de 30, 50. Então aqui ficaria 50, certo? Sendo que no ponto e vírgula ele passaria a adotar apenas dois números, que daria o total de 20. Tudo bem? Bem, não é a resposta exata, mas eu estou te passando aqui formas de resolver. Você tem que entender primeiro qual é o significado dos dois pontos e do ponto e vírgula. Tudo bem? Agora a gente vai tentar resolver essa questão. E ele fala assim: para adicionar na célula D6 o número total de itens a serem adquiridos, ele utilizou. Primeiro, a gente tem que entender que o que ele está pedindo aqui é o resultado total do número de itens. Então, ele não quer saber o valor unitário de cada item, ele quer o quantitativo dos itens, certo? Ele quer o quantitativo dos itens, certo? Esse aqui seria o que a gente vai usar.
Deixa eu apagar aqui. Beleza? Pronto. Já agora que a gente achou, fez o primeiro passo aí, né? A gente sabe que ele quer o quantitativo e não o valor unitário. O que a gente vai fazer? Se ele está querendo um número total a ser adquirido, a gente vai ter que identificar se tem dois pontos ou se tem ponto e vírgula. Como ele está me pedindo o total, a gente vai usar o até. Aí a gente vai fazer o quê? Vai identificar em qual célula se encontra a palavra quantitativo. Quantitativo está dentro de B, certo? Então, se a gente sabe que quantitativo está dentro de B, ele vai querer todos os itens, números, soma, né? Que estão presentes em B, certo? Único e exclusivamente em B. Por quê? Porque ele não está pedindo valor unitário. Ele está pedindo o número total de itens. No caso, seria mouse, teclado, monitor e computador. Então ele quer o número total, né, de cada um deles. E aí a gente vai usar a técnicazinha agora do até, né? E vai fazer. Vai tentar identificar qual seria. Então a gente vai colocar aqui, só repetindo a fórmula. A gente já identificou que vai ser B2, vai ser na letra B, né? Então a gente sabe que pode descartar aqui, por exemplo, essas duas, porque a gente sabe que elas estão tratando de valor unitário. O que sobra apenas esses dois aqui, certo? Sendo que a diferença é que ele está pedindo a soma. A soma dos dois. Como ele está pedindo a soma, a gente vai fazer aí então, né? Soma igual e vai fazer aqui, né? B2, caso 10, até B5. Quando eu faço isso aqui, estou fazendo de uma forma simples, mas eu estou englobando todos esses itens aqui, certo? Então a gente chega ao resultado de que a fórmula que ele digitou aqui vai ser a fórmula de soma B2 a B5, certo? Portanto, a alternativa C vai dar o resultado aí de 50, né? Foi um total de 50 itens a serem adquiridos. Então ele usou a fórmula soma B2 a B5, ou soma B2 até B5, certo? A gente vai partir então para a terceira alternativa. Também GCM Goianinha, né? Com PERV. E fala o seguinte. Uma das possíveis ações, quando se utiliza o Google Chrome versão 100 ou superior, é a limpeza dos dados de navegação. A partir dessa funcionalidade, é possível. Vamos lá. Ele traz como primeira alternativa o seguinte texto. Utilizar o Ctrl mais Shift mais D do teclado para executá-la, certo? Alternativa B. Excluir arquivos e imagens armazenados em cache. C. Fazer uma restauração no sistema operacional do Windows 10. E D. Excluir dados de até no máximo 15 dias anteriores. Vamos lá, o que a gente pode entender aqui primeiro, né? A gente vai usar um pouco aqui do enunciado e a gente tem que afunilar o que ele está querendo me dizer. O que ele quer me dizer aqui? Que uma das possíveis ações, quando se utiliza o Google Chrome, certo? É a limpeza dos dados de navegação. O que a gente pode entender disso? Ele está me afunilando e dizendo que é algo a respeito da limpeza dos dados de navegação. Quando ele me diz isso, eu já tenho a possibilidade de cortar algumas alternativas, né? Porque tem algumas alternativas que não tem nada a ver com o que ele está querendo me dizer, né? Que é a respeito da limpeza dos dados de navegação. Então, a gente identifica aqui que a primeira alternativa ela não tem nada relacionado à limpeza dos dados de navegação, certo? De outra forma, eu aconselho sempre na área da informática que você possa praticar aquilo que é pedido, certo?
Se você entrar agora no Firefox e apertar Ctrl Shift D, não vai ser realizado nada, assim como no Google Chrome. Então, apertando Ctrl Shift D, não aparece absolutamente nada, certo? Então a gente risca aqui, até por questão de interpretação, a gente sabe que não tem nada a ver com limpeza dos dados de navegação. Não é o que ele, não tem nexo com o que ele está salientando aqui no enunciado. Então ele diz assim: fazer uma restauração no sistema operacional Windows 10. Pessoal, a gente sabe que ele está falando de um aplicativo, certo? O aplicativo Google Chrome. Então, ele não tem uma possibilidade de restaurar um sistema operacional, né? O software do sistema operacional, que é o que sua máquina está rodando. Um aplicativo, ele é um software que está dentro do sistema operacional. E quando você mexe nele, você mexe dentro dele, né? É como se fosse uma coisa dentro da outra. Então não tem essa possibilidade de restaurar o sistema operacional, certo? Portanto, a gente também vai riscar. E a alternativa D, ele diz aí que exclui dados de até no máximo 15 dias. Bem, veja só, hoje em dia não existe mais uma data pré-fixada de máximo de dias que ele pode excluir os dados. Então, sendo assim, né, a gente consegue eliminar também essa alternativa, porque não existe um máximo de 15 dias anteriores. Você consegue apagar até mais dias, né? Consegue apagar até mais aí, fazer a exclusão de dados, certo? Então, portanto, a gente vai assinalar aí a alternativa B, que é excluir arquivos e imagens armazenados em cache. Então eu vou repetir, certo, o enunciado e vou ler a alternativa B para vocês que vocês possam ver se encaixa ou não, né? Então ele diz assim: uma das possíveis ações quando se utiliza o Google Chrome é a limpeza dos dados de navegação, certo? Então mais uma vez a gente vai ler aqui e ver que está falando sobre limpeza de dados de navegação. A partir dessa funcionalidade é possível excluir arquivos e imagens armazenados em cache. Então a gente já identifica aí que o Google Chrome ele tem a possibilidade, né, de limpeza dos dados de navegação, e a gente sabe que quando se trata de limpeza dos dados de navegação, vai ser a respeito de excluir arquivos ou imagens armazenados em cache, certo? Beleza. A gente vai partir então para a terceira? Quarta alternativa, né? É isso aí, quarta alternativa. E foi uma questão de informática da prova de GCM João Pessoa, tipo B, que diz assim: entre os dispositivos de armazenamento utilizados nos microcomputadores e notebooks atuais, um é a unidade de estado sólido, não contendo partes móveis. É memória não volátil. Memória não volátil. Certo? Beleza. Sendo mais rápido por característica. Na comparação com HDs, olha só, hein? Na comparação com HDs, como vantagens são dispositivos mais rápidos e menos propensos a danos e manuseios. Olha só que ele está me deixando cada vez mais com elementos, né, fragmentos aí a respeito do que ele está pedindo. Primeiro ele compara com um HD, depois ele me fala que tem uma vantagem em ser mais rápido e menos propenso a danos de manuseio. Como desvantagens, são mais caros e apresentam uma vida menor. Então vamos lá, vamos ler o enunciado de novo, algumas partes que eu colhi, né, para poder adiantar a resposta. Ele fala que é um tipo de dispositivo de armazenamento utilizado em microcomputadores e notebooks atuais. Ele é uma unidade de estado sólido, né? Uma coisa física. Então a gente já sabe que é uma coisa física, algo que a gente possa tocar assim, né? E ele diz que não contém partes móveis. Então a gente sabe que ele é uma coisa que não pode ser
quebrado assim, né? Ele não pode ser repartido, ele é uma coisa apenas. E diz que a memória dele não é volátil. Vamos lá, quando ele diz que a memória não é volátil, ele está querendo me dizer que esse tipo de memória ela fica armazenada, certo? Sem prazo. Sem prazo. Porque, assim, quando ele fala que uma memória é volátil, ele está me dizendo que ao ligar um computador, essa memória vai estar 100% em funcionamento. Mas quando você desliga ela, ela meio que esquece, certo? E a memória não volátil é uma memória que ela fica armazenada até que você de repente exclua, né? Formate. Então a memória não volátil ela fica armazenada, ela não tem um tempo, um prazo, né? Como a não volátil. Em resumo, a volátil, quando você desliga, ele exclui. E a não volátil é aquela que fica armazenada e quando você liga o computador, ela ainda está lá. Beleza? Com isso, a gente vai para o próximo fragmento e ele me diz assim, que essa memória não volátil, essa unidade de estado sólido, ela se compara com um HD, né? Ele fez uma comparação com esse HD, certo? E o que seria HD, pessoal? Aquela partezinha do computador, né? Que a gente tem, que armazena todas as nossas informações. É chamada aí de hard disk, né? Todas as nossas informações, todas as nossas pastas estão nela, né? Nesse HD chamado de hard disk. E diz assim, no outro fragmento, como vantagens são dispositivos mais rápidos e menos propensos a danos ao manuseio. Como desvantagens são mais caros. Esse dispositivo de armazenamento de dados é conhecido como, vamos lá, pessoal, SSH. SSH é um termo voltado para segurança. É um termo para segurança, certo? Usado em coisas aí do telnet, acessos remotos que você faz no seu computador. Esse SSH ele é um protocolo, certo? Um protocolo de rede voltado para, por exemplo, uma pessoa que não está no seu ambiente de trabalho e ele quer acessar os dados daquela empresa. E aí como é que ele faz para ter acesso a isso da sua casa? Ele faz através de um login, né? E esse login ele vai ter esse protocolo de rede, que é uma espécie de criptografia, que é o chamado SSH. Em resumo, é um protocolo, certo? Que tem no login da pessoa aí, né? Que ele quer acessar a base de dados da empresa dele de casa. Então ele está longe aí dessa base, né? Chega, base. E aí o que acontece? Essa espécie de segurança, né? Que é uma criptografia, ela faz com que crie uma espécie de cadeado aí, né? Para que pessoas de fora não consigam ter acesso. Então vamos supor que tem um hacker aí, né? Que ele está tentando ter acesso, mas o cadeado não deixa. E esse cadeado é chamado de SSH. Ele é um protocolo de rede aí que serve como uma criptografia. Tudo bem? PCI. PCI é uma parte de um computador que ele é voltado mais para questões de imagem, coisas do tipo. E o que eu posso dizer a você é que, partindo assim de uma forma mais rápida, né, para a gente poder resolver, a gente vai direto na alternativa D, que fala justamente do que ele me falou aqui. É uma unidade de estado sólido, certo? Quando ele fala que é uma unidade de estado sólido, a gente vai fazer aqui por extenso o que significa essa sigla, né? E essa sigla aí não é nada mais, nada menos que Solid Solid State Drive. O Solid State Drive é o famoso SSD que a gente tem aí, né, hoje,
ele é comparado com um HD, ou seja, ele também é uma unidade, né, de memória não volátil, ou seja, uma unidade de armazenamento de dados, né, que não se apaga quando você desliga o computador. E ele é mais rápido do que um HD, sim, porque é uma tecnologia mais nova. Sendo que a desvantagem é que ele tem como se fosse, né, usando aí de uma metáfora, na verdade ele usa do mesmo tipo de armazenamento de um pendrive. Então a diferença aí, por exemplo, que eu posso te passar é que um HD ele usa como espécie de funcionamento uma agulha que gira, um disco que gira e uma agulha que fica ali fazendo a leitura, certo? Quanto ao SSD, ele usa da mesma configuração, né, a mesma plaquinha ali, digamos assim, de um pendrive, tudo bem? Então é uma tecnologia mais nova e ele é sim mais rápido do que um HD, porém ele tem algumas desvantagens que é a questão de ser caro, né, por ser uma tecnologia mais nova. Mas não deixa de se entender que é algo bom, né? Ele realmente é muito bom aí, é bem mais rápido do que um HD, certo? Então a gente vai aí para a quinta questão, que diz assim: no que se refere aos recursos do editor de texto Word 2019, do sistema operacional 64, né, a execução do atalho de teclado Ctrl mais D tem por objetivo o seguinte objeto. Então a gente vai ler a primeira alternativa aí e diz assim: que ele está querendo me afirmar que quando ele pressiona Ctrl D, a primeira alternativa diz assim, que se ele apertasse Ctrl D, faria o seguinte: se ele apertasse Ctrl D, a janela de diálogo fonte para alterar a formatação dos caracteres. Então ele está me dizendo que quando ele apertasse Ctrl D, a janela de diálogo fonte para alterar a iria, né, abrir uma janela de diálogo fonte para alterar a formatação dos caracteres. Se ele apertasse Ctrl D, abriria a caixa de diálogo de busca e pesquisa. Se ele apertasse Ctrl D, abriria a janela Smart Art para inserir um gráfico padronizado. E se ele apertasse Ctrl D, abriria a caixa de diálogo para salvar um texto. Vamos lá, pessoal. O que ele quer dizer aqui, né? Bem, primeiro você tem que entender que essa banca IDECAN ela gosta de colocar algumas coisas que não tem nada a ver com o que está sendo cobrado diretamente. Como é que eu posso dizer isso? Ela está me cobrando atalhos, né? Se ela está me cobrando atalhos, você espera, né, que ela coloque alternativas que contenham atalhos. Mas na verdade não. Dá para perceber a particularidade dessa banca que ela gosta de cobrar às vezes em alternativas coisas que não têm absolutamente nada a ver com o que está sendo cobrado. Nesse caso, como ela está cobrando atalhos, a gente já vai identificar aqui que alternativas que não têm atalhos diretos para que seja concretizado isso, como a alternativa C e a alternativa D. Então a gente sabe que uma dessas duas hipóteses elas não têm um atalho direto para que seja usado, por exemplo, para salvar um texto em um arquivo, abrir uma caixa de diálogo, né? Ou abrir uma janela de Smart Art direto, né? Então isso já diminui aí o número de alternativas que você possa assinalar. Bem, daqui você tem que entender que para abrir uma caixa de diálogo de busca e pesquisa, o atalho correto para isso é Ctrl mais L, que é para localizar, né? É uma caixa de diálogo que serve para localização de palavras e etc. Com isso, a gente sabe que a alternativa aqui seria a alternativa A, porque Ctrl D é justamente o atalho usado que para abrir aquela janela, né? Aquela janela específica que você pode alterar as fontes. Você altera as fontes que estão sendo usadas, por exemplo, a fonte Arial, né? Arial Black,
Abidas, entre outras fontes aí. Então, quando você aperta Ctrl D, você vai abrir uma caixa de diálogo que, que se trata diretamente e especificamente sobre fontes. E aí você vai ter lá a tabela de fontes, o tamanho, e dessa mesma janela você pode até escolher uma fonte padrão para ser usada no próximo documento Word que você abrir, ou até mesmo no próprio documento Word que você está usando. Então, quando você apertar espaço, quando você apertar Enter, perdão, que você pular o parágrafo, né, já vai ser automaticamente usado a fonte que você colocou como padrão aqui, se você assinalar, né, a, a mudança para uma fonte padrão, certo? Então, com isso a gente já assinala aí a alternativa A, sabendo que Ctrl D é usado para abrir uma janela de diálogo fonte para alterar a formatação dos caracteres. Beleza? A gente vai partir aqui para a próxima questão. Também GCM João Pessoa, do tipo B. E o seu enunciado diz assim: um internauta está navegando no site do Google no browser Firefox. Não, no site do Google, no browser, ou seja, no navegador, né, Firefox Mozilla, em sua última versão. Em um microcomputador com sistema operacional Windows 10 BR 64 é a questão da operação ali do computador, né? Ele é 64 bits, certo? Existe 32 bits e existe 64 bits, mas enfim. Para abrir uma nova aba nesse browser, ou seja, nesse navegador, né? Ele deve executar o seguinte atalho no teclado. Veja bem, para a informática, sempre que você puder, você tem que buscar fazer a prática. Então, na informática, você sempre vai fazer a prática de tudo aquilo que se pede em questões. Então, por exemplo, você pega outra questão falando sobre, por exemplo, que a gente pode usar aí mesmo, né, da questão passada, que fala de uma abertura de janela de diálogo. E aí você diz, poxa, como é que eu iria saber assim? Cara, você tem que fazer na prática, você tem que abrir o Word, você tem que fazer atalho por atalho para saber identificar quais são eles. Mas, diante disso, eu vou deixar aí na descrição um documento com os bizus que eu tenho em geral para informática, incluindo os tipos de atalho usado no Word, etc, né? Para outras coisas aí também, certo? Mas aí eu vou deixar para comentar aí depois. Vamos aqui para a questão. Ele fala assim, que ele estava no Mozilla Firefox, né, que é o navegador, estava no site do Google ali direitinho, abriu a primeira página ali, né, e tal. E ele diz que ele quer abrir uma nova aba nesse browser. E aí ele fala assim, qual o comando que ele deve executar de atalho de teclado para que possa abrir uma nova aba. O que a gente tem que entender, né? Que o Google, o navegador do Google, o Google Chrome, né? E o navegador Firefox, eles utilizam de terminologias diferentes, certo? Quando a gente fala nova aba, a gente está falando daquela abazinha que está aberta, né? Quando tem um maisinho assim do lado, a caixinha com mais, e aí você clica e abre outra janelinha do lado, certo? Então esse aqui é uma nova aba no Firefox, que não tem uma cor aqui específica. No Firefox. Perdão aí pela minha letra, pessoal, porque realmente é muito ruim de escrever aqui, certo? E no navegador do Chrome, chega, vou botar aqui Google. No navegador do Google, quando você vai com a esperança, né, de apertar um atalho para abrir outra janelinha, ele não utiliza do nome nova aba, certo? Isso aí ele chama de nova guia,
É isso mesmo. Nova guia. Então, qual seria a diferença aqui para você não acabar se enrolando, né? É que quando você abre uma janelinha nova, aquela ali do lado da que você está, se chama nova aba no Firefox. E no Google, essa nova janelinha do lado é uma nova guia, certo? Agora, eu quero dizer a você que quando você abre uma janela diferente da que está, ou seja, você está em uma janela, tem as janelinhas ali, né? As guiazinhas, e você abre outra janela, né? Aí vai ser nova janela, certo? Então cuidado aí, por exemplo, né, a diferença dessas duas aí, para não acabar se confundindo, certo? Então aqui no Google nova guia, aqui no Firefox nova aba, essas janelinhas que estão dentro de uma mesma janela, certo? Então vamos lá. Para abrir uma nova aba nesse browser, ele deve executar o seguinte atalho. Vamos lá, pessoal. É, tanto no Firefox quanto no Google, para você abrir uma dessas duas, certo? Que é a nova aba aqui, essa janelinhazinha, né? Você vai digitar Ctrl T. É o que eu estou afirmando a vocês. Vocês têm que colocar em prática e passar a aplicar isso praticando mesmo, porque é muito importante isso no âmbito da informática. Você tem que saber. Você tem que aplicar. Toda vez que você se deparar com uma questão dessa, você tem que fazer na prática. Então a alternativa aqui vai ser a alternativa C, que é Ctrl mais T. Tudo bem? Vamos lá. E aí, finalizando aí com as últimas duas questões, GM de Fortaleza 2023, a alternativa diz assim: a segurança da informação é a proteção de dados de propriedade de organizações contra perigos e ameaças diversas, envolvendo ações que objetivam evitar riscos e garantir a continuidade das operações. Entre os princípios da segurança da informação, um tem por principal objetivo preservar o sigilo dos dados, significando que certas informações não devem ser acessadas por pessoas que não sejam credenciadas. Tá certo? Então ele me fala aqui um primeiro fragmento de pessoas que não devem ser credenciadas nem divulgadas por essas pessoas com fins obscuros. Esse princípio vamos lá, o que eu posso trazer aqui de bizu aí que a galera gosta aí, né? Trazer um bizuzinho aí para vocês. Vamos lá. A gente vai trazer aí o Dica, ou SIDA, né? Enfim, vamos lá. Na segurança da informação, ele tem princípios, certo? Os princípios da segurança da informação. Esses princípios da segurança da informação são divididos em 4, certo? E cada um deles tem um objetivo diferente. Quais seriam eles? Quais seriam esses princípios, né? E o que significaria eles? Tem o princípio da integridade, certo? Tem o princípio da autenticidade, o da confidencialidade e temos o princípio da disponibilidade. Disponibilidade, certo? Chega. Vamos lá. O que seria o princípio da disponibilidade? O princípio da disponibilidade, ele não é nada mais, nada menos que um princípio que fala a respeito do arquivo estar disponível sempre que for desejado pelas pessoas autorizadas. Então, o princípio da disponibilidade, ele fala a respeito de um arquivo que ele sempre terá de estar disponível para as duas partes, né? As partes ali que estão desejando esse arquivo,
certo? Seria, por exemplo, não especificamente um arquivo, mas contas bancárias, por exemplo, né? Então a disponibilidade ali, ele fala é um princípio da segurança da informação, que pode ser citado como exemplo uma conta bancária, né? A pessoa ela sempre vai querer ter acesso a uma conta bancária ou a uma conta específica, e isso é justamente um princípio da segurança da informação, que fala da disponibilidade. Essas informações elas sempre terão que estar disponíveis quando for pedida pelas pessoas autorizadas, certo? Então vamos lá. O segundo aqui seria a integridade. A integridade é um princípio que fala que integridade é um princípio que fala que um documento ele sempre terá que estar íntegro, ou seja, ele não pode ser modificado, né? Ele sempre que você analisar ele tem que estar da mesma forma. Então esse princípio da segurança da informação relata que um arquivo ele sempre tem que estar íntegro, ele não pode ser alterado, né? Se ele se ele for alterado, ele deixa de ter uma integridade, né? Daquilo do que foi digitado, certo? Então eu estou trazendo com outras palavras para poder ficar mais fácil aí de vocês entenderem. O princípio da confidencialidade é o princípio da segurança da informação que fala que o acesso a determinado arquivo, né, ele tem que ter uma confidencialidade entre apenas as pessoas que tiveram o primeiro acesso dela, né? Que eu quero dizer assim, bem, se duas partes fizeram acordo, né? Um exemplo, né? Somente essas duas pessoas podem ter acesso a essa documentação. Uma terceira pessoa não pode ter acesso a determinado arquivo, e porque isso aí geraria uma quebra do princípio da segurança e da confidencialidade. Então, se eu formei, por exemplo, né, um arquivo junto com outra pessoa, somente eu e ela pode ter acesso a esse arquivo, nenhuma outra pessoa pode ter, certo? E o princípio da autenticidade é o princípio que trata de uma garantia, né, de que um usuário é de fato quem ele alega ser. Então a autenticidade, como o próprio nome já está dizendo, né, ele é um princípio da segurança da informação que fala que uma determinada pessoa ela tem que ser autêntica, tem que ser ela. Então, se João Chicó, certo? João Chicó formou o contrato com Frederico. Essas pessoas vão fazer jus ao princípio da autenticidade para que somente elas duas, né, serão autênticas para ter acesso. Não podendo, por exemplo, Maria Bonita aí, né, ter acesso a determinado documento, porque ela não é João Chicó, entendeu? Então somente João Chicó e Frederico, como pessoas, né, podem ter acesso, e não Maria Bonita. Maria Bonita não pode ser João Chicó, tudo bem? E esse princípio aqui, ele passa a ser excluído, né, porque ele está falando que tem como princípio da segurança da informação a vulnerabilidade, ou seja, ele está me dizendo que um arquivo ele pode ser vulnerável? Óbvio que não, né? Então a gente vai excluir aqui essa questão e vai ter como 3 alternativas restantes aí, né? E aí eu vou ler mais uma vez aqui, depois de ter explicado, para que vocês
possam já partir para a questão certa, beleza? Diz assim, que entre o princípio da segurança da informação, um em específico, né, um princípio em específico, tem como principal objetivo preservar o sigilo dos dados, significando que certas informações não devem ser acessadas por pessoas que não sejam credenciadas. E aí a gente vai justamente falar, né, do princípio da autenticidade, né? Perdão, pessoal, autenticidade não, confidencialidade, né? Pô, depois de explicar isso tudo a pessoa esquecer, né? Confidencialidade, que fala justamente de que um arquivo ele não pode, né, ter uma divulgação, né? Outras pessoas, né? Terceira pessoa não pode ter acesso. Então faz jus aí ao princípio da confidencialidade, né? Que é entre apenas duas partes, tudo certo? Vamos lá. Questão 10, última questãozinha aí para a gente encerrar. Diz assim, também da GM Fortaleza, né, da 2003, fala assim no enunciado. Os atalhos de um teclado ajudam a agilizar o uso de ferramentas e aplicações no Windows 10, certo? Uma tecla de atalho muito utilizada é a que abre o Windows Explorer. Beleza. Para que o usuário possa abri-lo, ele precisa utilizar a combinação das teclas. Pessoal, o que vocês têm que entender aqui? O Word, né? Assim como o Word, o Windows também tem uma tabelazinha de atalhos e eu vou deixar aqui para vocês, certo? Na descrição, atalhos que possam facilitar, né? Agilizar um manuseio que a gente faz no computador, certo? E o que eu quero que vocês decorem? Que nos atalhos que são usados pelo Windows, a gente tem que identificar que sempre vai ser usado como primeira tecla de um atalho para qualquer coisa do Windows, aquela velha teclazinha do Windows, né? Que a gente tem no tecladinho, que fica aí geralmente, né, entre o Ctrl e o Alt, né? Vai ter essas três teclas aí, certo? Com isso, a gente já consegue eliminar aqui Ctrl R e Ctrl E, certo? Que a gente sabe que essa daqui é a tecla que sempre vai diferenciar aí, né? Vai ser a tecla que vai ser usada para qualquer comando do Windows. E o que é que eu quero que vocês decorem de primeira análise aqui, né? Como ele pede uma combinação de teclas para agilizar e abrir o Windows Explorer, ou seja, o Windows Explorer é aquele que é aquela pastinha, né? Que tem um desenhozinho de uma pasta, né? Então aquele ali é o Windows Explorer, certo? Que a gente usa para poder navegar no computador ou em qualquer outra pasta. Ele fala aqui que ele quer utilizar a combinação de teclas. O que eu quero que vocês decorem? Esse Ezinho aqui é o E de Explorer, certo? Então, de cara aqui, você vai identificar que a alternativa correta é a D, certo? Windows mais E de Explorer. Beleza? Primeiro a gente identificou que a tecla comando usada pelo Windows sempre vai ser Windows, né? Tecla Windows. Depois a gente identificou que a segunda tecla é referente a Explorer, né? Então toda vida que você apertar Windows mais E, você vai abrir aquela pastazinha, certo? Do Windows, que é chamada de Windows Explorer. O que eu posso adiantar para vocês, que eu tenho assim de cabeça? Você pode de repente apertar a tecla Windows mais D, por exemplo, eu uso bastante, que significa nada mais nada menos que desktop, certo? Desktop, trazendo aí para o português aí, né?
é a área de trabalho. Então, toda vida que eu apertar, pressionar, né, o Windows mais a letra D, ele vai me redirecionar para desktop, ou seja, vai me redirecionar para a área de trabalho do computador, certo? Então, com isso a gente vai finalizando aqui. Espero que vocês tenham gostado aí de uma primeira aula. Não está no 100%, mas a gente vai pegando a prática aí, né? Vai tentando melhorar sempre que possível. Com fé em Deus, a gente vai tentando trazer o melhor aí para todo mundo. E eu espero que vocês consigam, com essa ajuda aí que eu trouxe, né? Eu trouxe um filtro bem específico da banca IDECAN, né? Sei que vai ser mais ou menos o nível que ela vai cobrar ali, porque também vai ser ensino médio, né, de Macaíba. E eu espero que vocês consigam tirar bastante proveito dessas questões que eu trouxe, praticar, né, como eu falei, e como eu mencionei há pouco tempo atrás, eu vou deixar aí na descrição do vídeo um documento com a listazinha de atalhos e alguns outros bizus que podem ser usados não só para a IDECAM, mas qualquer outra banca, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí, beleza? Valeu!